Será que alguma coisa fora do controle humano está para acontecer? Porque às vezes eu tenho mais certeza de que a ciência já matou Deus. Como posso acreditar em Deus em pleno século XXI? Que horas são no relógio da história do mundo? Você não aguenta mais tanto sofrimento. Você perdeu a esperança. Será que existe uma saída? O Clamor da Meia-Noite. A última mensagem de esperança para nossos dias com Fernando Iglesias. Deus amado, que bom que o Senhor é Deus majestoso. Que maravilha olhar para o seu rosto através dos olhos da fé. Que bom é louvar ao Senhor porque nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor é e o que o Senhor tem feito. Olhando, Senhor, para a nossa vida, olhando para o que somos ou o que nós não somos, e olhando para o Senhor, nós só podemos dizer obrigado, Senhor, pela graça do Senhor que nos alcança. Ó Senhor, nós queremos ter os olhos fixos nas suas promessas, que são incomparáveis. Embora às vezes a gente olhe para aqui e para ali, e às vezes até, Senhor, ceda e faça trocas, ó Senhor, nós queremos ter os olhos fixos no Senhor. Essa noite mais uma vez vamos abrir a palavra, Senhor. Queremos ouvir a sua voz falando a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Que nada nos impeça de ouvirmos a sua voz, Senhor. Ó Senhor, eu sou só um ser humano, mas o Senhor conhece cada um que entrou nesse lugar, cada um que está ouvindo agora a sua palavra. Toca cada pessoa exatamente como precisa ser tocado. Em nome de Jesus, amém. Que bom que você chegou aqui essa noite. Que bom que nós estamos aqui. Você foi bem recebido aqui hoje, não? Foi? Ganhou um abraço? Foi recebido demais de bem ou não? Que às vezes até passa da conta, né? Ih, me abraçaram tanto que eu já estou até cansado de abraço. Não é? Mas nós estamos aqui planejados para abraçar você muito. Muito mesmo. Nós estamos muito, muito felizes. Você veio ao melhor lugar do mundo, porque aqui é a casa de Deus, e é impossível nós irmos à casa de Deus sem termos um encontro com o dono da casa. Amém? Oh, maravilha quando a gente ouve um amém assim, né? Amém, está dizendo assim, eu também acredito nisso, assim seja, é isso que eu acredito. Aqui é a casa de Deus, você veio ter um encontro com o dono dessa casa. Não foi com o Daniel, não foi com o pastor Eduardo, não foi com o grupo de louvor, não foi com o quarteto Vox, não foi comigo, mas com o Senhor Deus. Bom, nós vamos começar nessa noite. Vocês vão ver que a cada domingo à noite, eu vou sempre fazendo um pequeno resumo do anterior, porque sempre tem muita gente que vem pela primeira vez. E quem veio pela primeira vez e não está acompanhando a sequência, e esses temas bíblicos, eles são tão maravilhosos e tão envolventes. Cada vez que eu paro na minha casa para estudar esses assuntos, para preparar, isso enche o meu coração, a minha alma, e algumas vezes eu me vejo assim, excitado, animado com esse assunto, não é? E isso é que nem matemática, não tem jeito você ensinar alguém a fazer uma conta de dividir, se ele não aprendeu a fazer a soma, né? A subtração, se ele não aprendeu a fazer a multiplicação. Então, eu vou recordando um pouquinho daquilo que a gente falou. E eu quero levar vocês para a gente contemplar, para a gente enxergar um texto bíblico muito especial. Ele é Salmo 8, do verso 3 em diante. E ali em Salmo 8, do 3 em diante, diz assim, vamos lá. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres,
e o filho do homem que o visites. Olha o que Davi está falando. Quando eu contemplo o céu e as coisas que o Senhor fez, e quando eu olho para mim e para o meu tamanho, eu fico pensando: quem é o homem? Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? No ano passado, eu estava lendo uma reportagenzinha numa revista sobre o telescópio Hubble, e apareciam umas fotos ali, né? E eles estavam dizendo assim: a diferença de nós contemplarmos o universo com o telescópio Hubble, depois que ele foi colocado lá em órbita, e antes de nós termos o telescópio Hubble lá, é a mesma diferença de você contemplar o céu mergulhado no fundo de uma piscina e olhando para cima, ou fora dela. Dá para você entender? Mergulha numa piscina, abre os olhos lá dentro e fica contemplando o céu. E o que você enxerga do céu? De dentro do fundo de uma piscina cheia d'água. E depois você sai e olha o céu. E eles dizem: essa é a diferença. Antes do telescópio Hubble estar lá em cima em órbita, o que a gente contemplava do céu era um borrão. E tinha umas fotos lá. Eu vi umas fotos, umas formações gasosas e galáxias inteiras. Elas eram tão majestosas, tão grandiosas. Eu estou falando aqui, estou arrepiado. Eu fico arrepiado muitas vezes quando eu falo. Mas elas eram tão grandes e tão grandes e tão grandes, que quando eu olhei aquilo, as cores daquilo, a majestade daquilo, eu comecei a pensar, e eu pensei: meu Deus, Deus criou isso tudo, e eu me ajoelho no meu quarto para falar com esse Deus, e eu clamo a Ele. Algumas vezes eu trato Deus como se fosse meu amiguinho, e eu reclamo de Deus para Deus, e eu falo com Ele. Mas o Senhor é tão grandioso que o Senhor fez tudo isso. E Davi teve essa impressão que eu tive antes de mim. E ele disse: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quem sou eu? E Davi diz mais: fizeste-o, no entanto. Fizeste quem? Deus fez quem mesmo? O homem, você e eu. Ele está dizendo: fizeste o homem. Quem é o homem para o Senhor lembrar dele? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Uau! E de glória e honra o coroaste. É por isso que eu, entre ter fé num Deus que criou tudo e que sempre existiu, de eternidade a eternidade, e entre ter fé numa coisa que não, no evolucionismo, por exemplo, porque para acreditar naquilo a gente tem que ter fé. Eu escolho ter fé em Deus, porque nada pode ter surgido do nada, e sim das mãos de Deus. E quando eu olho para o evolucionismo diz assim para mim: sabe quem é seu pai? O nada. Você é filho do nada. E Deus diz para mim: você foi feito à minha imagem, à minha semelhança, parecido comigo, e você é só um pouquinho. Eu fiz você só um pouquinho de nada, um bocadinho, um titiquinho menor do que eu. É o que Davi diz: você é um pouquinho menor que eu, e eu coroei você de glória e de honra. Assim era o mundo antes do pecado. Deus criou um mundo perfeito, coroado, revestido de glória, e o que reinava até o pecado entrar nesse mundo, ou daí para trás, era o reino perfeito de Deus, o reino de novo, eu percebo que vocês são que nem carro velho. Sabe como é que é carro velho? Só pega no tranco, só empurrando. Então a gente tem que começar lembrando, né? E olha que o que eu perguntei está escrito enorme lá dentro: reino da glória, né? Vamos perguntar de novo? Até antes do pecado entrar nesse mundo, o mundo perfeito criado por Deus, o reino de Deus, esse era o reino da glória. Amém, maravilha, gostei agora. Esse era o reino da glória. Deus, um Deus de glória, criou o homem à sua imagem e o revestiu de honra e de glória. Amém, da glória de Deus. Portanto, até esse tempo,
A verdade presente de Deus, a verdade até aquele momento, ou tudo o que Deus tinha revelado a respeito da verdade, porque a verdade é enorme, mas Deus vai revelando aos pouquinhos. A verdade de Deus, a verdade presente para aquele momento era qual? Era: Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas dentre os três, Jesus foi escolhido para criar esse planeta, o planeta Terra, e todas as coisas foram feitas através dele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está em João 1, do verso 1 até o 14, certo? Você vai ter ali, e outros lugares da Bíblia. Então a verdade presente até esse momento era: Jesus é Deus, e Jesus é o Criador. Mas vamos dar uma olhada no Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jesus é? Jesus é Deus. E essa é a diferença entre Jesus e os outros. Jesus é Deus. Contudo, como eu disse, tudo isso aconteceu até que entrou o pecado no mundo. E depois que o pecado entrou, aí aconteceu uma desgraça. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, a linguagem bíblica, ela é magnífica, ela é maravilhosa. E quando a gente lê a Bíblia prestando atenção, e de repente você leu lá nos Salmos: de glória e de honra o coroaste, um pouco menor do que Deus. E quando você continua lendo a Bíblia, e lá um dia você lê Romanos, e você lê assim: que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Você fala: ó, Deus colocou o homem, revestiu de glória quando criou, mas quando o pecado entrou no mundo, essa glória de Deus que revestia o homem, ela saiu. E no momento em que o pecado entrou nesse mundo, não era mais o reino de glória que existia, mas o reino das trevas. O reino das trevas. Coisa triste, não é? O que você vê no mundo hoje? Como você vê o mundo? Como você enxerga o mundo? Você vê trevas nesse mundo? Vê? Você vê um mundo escuro? Você vê problemas? Você vê gente sendo injustiçada? Você vê gente sofrendo e sofrendo? Você vê gente que parece que nasceu para ter uma vida melhor e outros para ter uma vida pior? E eu não estou falando de dinheiro, porque ser feliz ou não ser feliz não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Encarar a vida, entender a vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ela diz respeito ao passado. Aliás, quando eu der essa notícia, eu não sei como é que você vai encarar essa boa notícia. Esse reino de trevas, ele foi interrompido. Ele já foi interrompido. Quando o pecado entrou no mundo, aconteceu uma crise universal. Crise. Um Deus perfeito cria um mundo perfeito, um homem perfeito. Acontece que o pecado entra nesse mundo e ele provoca uma crise. Como pode o pecado entrar num mundo perfeito? Mas toda vez que no mundo acontece uma crise e acontece morte por causa disso, Deus age. E Deus provoca um reavivamento. O que é um reavivamento? É fazer viver quem está morto. Obrigado, gostei. É fazer viver quem está morto. E sabe, para reviver quem está morto, precisa de choque, precisa de massagem, e muitas vezes precisa de respiração boca a boca. Deus age com um reavivamento, e o reavivamento que Deus usou nesse momento de crise universal foi o Cordeiro. O Cordeiro. E se você não veio nos outros 2 dias, você não deve estar entendendo nada do que eu estou te falando. Acontece que a Bíblia nos revela, lá em Gênesis. Gênesis é o meu livro predileto da Bíblia, né? Ali está
estão as grandes revelações, grandes, maravilhosas. Eu amo o livro de Gênesis. E ele fala da criação, é por isso que eu gosto do Gênesis, porque ele fala da cobra falante, ele fala do jardim do Éden, o que o mundo inteiro anda dizendo que é a história da carochinha. E quanto mais o mundo ri do Gênesis, mais eu amo o Gênesis, porque a gente precisa de ter mais fé ainda para acreditar nele. E a gente precisa estar mais ligado com Deus. E a gente precisa estudar mais ainda, porque nós vamos descobrir que para crer nele não precisa ter só fé. Nós precisamos estudar e Deus vai revelando para nós. E nós vamos ver essa história sob ângulos diferentes. Ali em Gênesis, no capítulo 3, verso 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Adão tinha pecado, Deus tinha dito que ele ia morrer naquele dia, mas Adão não morreu, e Deus procurou Adão, e foi atrás de Adão, e Deus chamou Adão e disse: Adão, mata o cordeiro. Adão não entendeu porque era para matar o cordeiro, mas ele matou o cordeiro, e o sangue saiu do cordeiro, e Deus viu aquilo, e Adão viu aquilo, e Adão ficou triste com a morte do cordeiro, e Adão disse: eu matei o cordeiro, Senhor. E Deus disse: você não matou o cordeiro, você matou a mim, eu vou morrer no seu lugar. Por isso o cordeiro era só a ilustração daquilo que Deus estava tentando dizer para o ser humano. O cordeiro morto significava que o pecado de Adão tinha causado a morte, e a morte de Deus, e que se ele se assegurasse, se ele segurasse nas mãos de Deus, ele seria salvo do pecado e da consequência do pecado, porque a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O preço do pecado, a consequência do pecado é a morte. Todos vão morrer, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas aquele que se apegar em Jesus, que olhar para Jesus, aquele que aceitar a Jesus como o seu cordeiro, será salvo. E no domingo passado, nós aceitamos a Jesus no final do culto como o nosso cordeiro. Vou dizer para vocês, eu tenho um prazer tremendo quando eu prego e eu posso apresentar a palavra de Deus. E aí você entende e você diz: eu estou vendo que isso é a verdade, é a palavra de Deus. Eu aceito, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vou aceitar Jesus como o meu Cordeiro, Ele me salva. Mas Deus tem a sua revelação progressiva, lembra? Ele revela aos poucos. É como a gente faz com os filhos, não é? Você não chama o seu filho de 4 anos e diz: filhinho, vem cá, hoje papai vai ensinar para você raiz quadrada, vamos lá. Não dá para ensinar isso. A gente tem que ir contando aos poucos. Você não chama o seu filho de 4 anos e diz para ele: filho, eu vou te dar uma aula sobre sexualidade, porque um dia você vai casar, você vai ter que saber muitas coisas importantes. É ou não é? A gente espera que eles façam perguntas. O problema é que eles estão fazendo perguntas cada vez mais cedo, né? A pureza da criança está se esvaindo. E a gente fica se perguntando: nossa, mas antigamente não era assim, as crianças parece que brincavam de boneca e de carrinho mais tempo. Eu tinha 15 anos, eu brincava de carrinho no meio da rua, não é isso que a gente fala? Mas por que será que a coisa está acontecendo assim? Parece que a gente não consegue entender que nós estamos expondo os nossos filhos a cenas, a filmes, a roteiros, a revistas, a temas tremendos. Nós estamos fazendo com que eles sejam precoces na sua sexualidade, não é? E às vezes nós mesmos, na maneira de tratarmos ou aquilo que nós vemos como exemplo, somos maus exemplos dentro de casa. Eu sempre amei ver novela, sempre. Eu cresci vendo novela. Minha vida foi crescer vendo novela. A gente assistia das 7, das 8, acho que tinha das 6 já também. E das 10, que era a última. A gente assistia todas. Eu sempre gostei de ver novela. Por isso que eu não posso ver novela, nenhum capítulo hoje, porque se eu assistir a novela, eu vou ter vontade de ver a novela toda. Então eu não posso ir, porque eu não quero me escravizar aquilo, não é? Mas quando eu me casei, quando nós tivemos filhos, aí eu tive que me doutrinar,
por causa do meu filho. E eu comecei a aprender a primeira lição como pai, de que os filhos ensinam muito mais para a gente do que a gente para eles. E eu comecei a pensar, quando eu crescer, quero ser igual ao meu filho. Não é o que Jesus disse? Você tem que ser como uma criança, se você quiser alcançar o reino do céu. E eu comecei a olhar e dizer, o que eu tenho que aprender com esse moleque? Eu comecei a aprender um monte de coisa. E estou aprendendo até hoje, porque ele começou a ficar mais velho, e ele é jovem, e tem outras coisas que a gente vai aprendendo. Deus vai se revelando aos poucos. E quando o pecado entrou no mundo, Deus agora tinha uma outra verdade presente. Não uma outra verdade, a verdade é uma, mas mais um pedacinho da verdade para revelar. E agora a verdade presente de Deus depois do pecado era: Jesus é o Cordeiro. Amém, que maravilha. Primeiro, Jesus é o primeiro, ele é o Criador. Vamos lá, primeiro Jesus é o Criador. Depois do pecado, Jesus é o Cordeiro. E hoje nós vamos aprender uma outra coisa que Jesus é. Um monte. Você vai ver. Deus vai revelar para você e para mim. Nós vamos chegar lá. Por isso, o primeiro evangelho da Bíblia, do Antigo Testamento, foi o Cordeiro. O Cordeiro foi o primeiro evangelho do Antigo Testamento. E se você já ouviu alguém dizer assim, porque no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras da lei, mas no Novo Testamento são salvos pela graça. Mentira, isso não é verdade. Nem no Antigo Testamento e nem no Novo, ninguém se salva por obras da lei. No Antigo Testamento era salvo confiado na graça de Cristo, e o Cordeiro representava Cristo. E no Novo Testamento é salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça. Por isso não adianta você querer guardar mandamento para se salvar. Não adianta você querer fazer boas obras para se salvar. Não adianta você querer guardar sábado para se salvar. Não adianta fazer nada disso. Nós somos salvos unicamente, inteiramente pela graça de Cristo. Essa é uma coisa que a gente não consegue entender. Aliás, essa é uma doutrina que difere do resto das outras religiões. Nenhuma religião tem salvação de graça. A gente sempre precisa fazer alguma coisa para ganhar salvação. Eu tenho que pagar promessa, eu tenho que ser purificado, o karma tem que sair de mim, eu tenho que reencarnar um monte de vezes, uma purificação, eu tenho que ser bom, porque senão eu vou reencarnar pior do que eu vim. Mas no cristianismo a salvação é de graça, não tem nada que você possa fazer para ganhar a salvação. Por isso, quando o pecado entrou, e quando entrou o reino das trevas, ele nem chegou a imperar. Ele nem chegou a imperar, porque juntamente com ele, logo que o reino das trevas entrou, Adão ia morrer, mas ele continuou vivo. Por quê? Porque Deus colocou junto o reino da graça. Uau! Antes era o reino da glória, depois do pecado, o reino das trevas, mas ele nem chegou a imperar. E você viu que por cima dele veio o reino da graça, a graça de Cristo. Que coisa maravilhosa. Eu quero colocar para você numa linha do tempo, para você dar uma olhada. Olha só que interessante. A Bíblia começa assim com: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse no princípio a gente não sabe quando aconteceu. Ali está escrito no princípio, e embaixo tem uma interrogação, porque a gente não sabe a época. Essa é a linha do tempo. Mas depois o tempo passou, e aconteceu que o Senhor Jesus veio para esse mundo e ele diz: haja luz. Ele começou a formar o planeta Terra, porque antes disso diz que a Terra era sem forma e vazia. E isso aconteceu em cronologia bíblica, mais ou menos no ano 3976 antes de Cristo. Aí o homem era imortal. E nessa época, qual era o reino que imperava mesmo aí? Que maravilha, vocês estão ligados. Ali estava o reino da glória. O reino da glória. Acontece que depois de um tempo, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, o pecador se tornou mortal. Quando o pecado entrou no mundo, o reino que passou a imperar era o reino das trevas. Mas ele não imperou quase nada, porque já entrou logo em seguida, em cima dele, o reino da graça. Olha aí, dá para entender melhor, não tá? O reino da graça. E se nós vivemos sob o reino da graça, por que o mundo tem tanta desgraça? Por quê?
Você nunca se perguntou isso? Ou você nunca se perguntou assim: por que Deus não faz nada para mudar a situação do mundo? Não perguntou isso? Se Deus existe, por que acontece isso? E quando acontece uma catástrofe, muita gente olha e diz assim: eu duvido que Deus exista, porque se Deus existisse, Ele fosse um Deus de amor, Ele faria algo, e Deus ia fazer alguma coisa, mas Deus não existe, Ele não é amor. Mas eu quero dizer para você, Deus fez, Deus já fez, Deus morreu. Foi isso que Ele fez. Ele se tornou um ser humano, Ele morreu por você e por mim. E antes de Jesus Ele diz assim: calma, eu vou voltar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu estou indo preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu vou voltar de novo, e eu vou levar você para estar comigo lá aonde eu estou, e nós vamos ficar juntos para sempre. A revelação de Deus progressiva, ela vai continuando. Por isso o tempo passou aqui na terra, o tempo passou, e na linha do tempo, o tempo passou, e Deus continuou com saudade do ser humano, até que Deus não aguentou mais de saudade. Ele procurou Moisés, e ele disse para Moisés: Moisés, faz o seguinte, eu estou com saudade do ser humano, eu tenho saudade de quando eu via o ser humano face a face, eu quero estar mais pertinho. Eu sei que não dá para ver o ser humano e para falar com ele agora face a face, porque a minha glória destruiria o ser humano. Eu tenho glória, o ser humano não tem mais glória. A minha glória diante de um ser sem glória consumiria o ser humano. Então faz o seguinte, faz para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês, e eu vou habitar aí no meio do povo. E Deus mandou, e Ele deu as coordenadas, e Moisés fez um santuário, um lugar maravilhoso, um lugar muito diferente. E a gente começou a entrar no pátio do santuário no último domingo. Você se lembra disso? O que aconteceu no pátio do santuário? O que tinha lá? Vamos dar uma voltadinha aqui. Vamos ver de novo. Nós entramos no pátio do santuário, 2 móveis. Quais eram os 2 móveis que tinha lá? O altar do sacrifício. E logo depois o quê? A pia. O altar do sacrifício era porque Deus estava agora colocando ordem, dizendo: quando pecar, traz o cordeiro e traz aqui no altar, e ele vai morrer no altar. E depois a pia era o quê? O altar significava perdão, e a pia significava... Quem fez o dever de casa? Hoje eu encontrei uma pessoa ali na saída, ela diz assim: eu fiz a lição, eu preenchi a lição. Nossa, como é maravilhoso, a gente vai vendo ali, procura na Bíblia, os textos estão tudo ali, a gente vai acompanhando, que negócio gostoso de fazer. E eu fiquei feliz da vida, sabe por quê? Dá um trabalho danado eu preparar essas lições aí. E aí eu fiquei feliz que está sendo útil. Está aqui na frente ela, ó. E é uma maravilha, porque você vai ficando dentro da coisa. O altar significava o perdão, e a pia significava purificação. E o santuário tinha 3 objetivos. O primeiro desses objetivos era para que Deus pudesse habitar no meio do povo. O segundo, por mais incrível que pareça, era para separar Deus do povo. Mas não separar Deus, era para separar a glória da presença de Deus do homem. Porque se Deus aparecesse assim face a face, fulminaria o ser humano. Então tinha que ter uma tenda para separar a glória da presença de Deus do homem pecador, para Deus não fulminar o homem pecador. E ele tinha um terceiro objetivo. O terceiro objetivo era ensinar o ser humano. Deus queria se revelar ao ser humano. Deus queria continuar fazendo aquela revelação progressiva. E Ele queria revelar que Jesus não é só o Criador, Ele não é só o Salvador, mas Ele é também... interrogação. O que será que Jesus é? Dá uma olhada no santuário aí de lado. Você está vendo ali essa tenda? O santuário, ele conta a história da salvação. E ali no pátio você tem o altar e a pia. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que será que tem para dentro do santuário? O que será que tem lá? Bom, antes do santuário, o pecador trazia o seu cordeiro. Ele orava e confessava os pecados sobre a cabeça do cordeiro. Deus tinha ensinado assim para Adão, e pediu para Adão ensinar para os seus filhos.
O sangue, o pecado do pecador passava para o cordeiro, simbolicamente. Tudo isso era simbólico, mas Deus gosta de usar esses elementos quase que teatrais para nos ensinar as grandes verdades dele. Ele usa ilustrações. Jesus esteve aqui e contou parábolas. Então Deus dizia: vai lá e confessa os pecados. Você está passando o seu pecado para o cordeiro. E o cordeiro significa quem mesmo? Representa quem? Jesus. Que maravilha. Hoje está sendo quase uma prova oral aqui. O cordeiro representa Jesus. O pecado passa para o cordeiro. E aí você mata o cordeiro. E quando você matar o cordeiro, significa que Jesus vai morrer pelos seus pecados. Contudo, Deus agora mandou construir o santuário. E no santuário, agora Deus habitava. Por isso, o sangue do cordeiro. Eu vou pedir para pôr na tela de novo a imagem do santuário. O sangue do cordeiro, ele tinha que entrar para dentro do santuário. Só que o santuário foi feito para separar o homem da glória da presença de Deus, lembra? Porque se ele fosse à presença de Deus, morreria fulminado. Como o sangue poderia entrar lá para dentro do santuário? Como? De que maneira? Olha aí. Saindo do altar e indo para dentro do santuário. O homem poderia ir lá? O pecador, o povo poderia entrar no santuário? Não. Como? Deus colocou uma figura especial: o sacerdote. Deus chamou alguns homens e os separou para serem sacerdotes. O sacerdote, ele seria o mediador, o intercessor, uma pessoa separada por Deus e que ia dedicar a vida para Deus, ia santificar sua vida, dedicar sua vida para a comunhão com Deus, para que ele pudesse entrar dentro do santuário aonde estava a glória da presença de Deus. Ele entrava, só o sacerdote podia entrar. E se você e eu vivêssemos nos dias do santuário e você pecasse, você levaria um cordeirinho e você chegaria e apresentaria para o sacerdote no pátio do santuário, e você oraria com a mão em cima da cabeça do cordeirinho, e você mesmo mataria o cordeirinho. O sacerdote apararia o sangue com uma tigelinha, ele passaria pela pia, se purificaria na pia, e ele ia entrar para dentro do santuário com aquele sangue dentro de uma tigelinha. Simbolicamente, o sangue dentro da tigelinha, ele continha os seus pecados, e o sangue era o sangue de Jesus derramado. O santuário todo fala de Jesus, a Bíblia toda fala de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. O trabalho do sacerdote era transferir o pecado do pecador para o sacerdote. Ele tinha a incumbência de levar aquele pecado, e aquilo tudo era um ritual de perdão entre Deus e o ser humano. Porém, o sacerdote só podia entrar no primeiro compartimento daquela tenda. Aquela tenda tinha 2 compartimentos. O sacerdote só podia entrar no primeiro. Qual era o nome dele? Eu ouvi um sussurro aí. O nome dele era Lugar Santo. E o nome do segundo lugar era Lugar Santíssimo. Por isso o sacerdote só podia entrar no lugar santo. E quem entrava no lugar santíssimo, uma vez por ano, era só o sumo sacerdote, o líder de todos, aquele que se preparava especialmente para isso. Só que esse de uma vez por ano, nós vamos deixar pendurado e vamos falar no próximo domingo. Mas o sacerdote entrava com sangue dentro do lugar santo. Você quer entrar comigo dentro do lugar santo para saber o que tinha lá? Quer ou não? Então vamos entrar. Olha lá, eu gosto dessa imagem. Estamos entrando. Do lado direito, uma mesa de ouro. E ela tinha 12 pães, chamados pães asmos, ou pães da proposição. Eram pães sem fermento. Os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel, porque o povo de Israel estava dividido em 12 tribos. Aquelas tribos ficavam organizadas ao redor do santuário. Eles ficavam, Deus deu a maneira de se organizar, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, Deus é um Deus organizado, e Ele mandou
colocar aquela mesa. E os pães tinham um significado especial. Eles significavam que Deus ia manter sempre a fome do povo saciada. Deus estava querendo dizer: não se preocupe, eu vou sempre matar a sua fome. Eu, Deus, vou saciar a sua fome. E se você olhar o que Jesus diz em João 6:48, você vai ver que ele diz assim: eu sou o pão. Não entrou. Eu sou o pão da vida. Por isso aqueles pães representavam quem? Representavam quem? Certeza? Os pães representavam Jesus? Era Deus dizendo: eu vou manter a sua fome saciada. Deus estava dizendo isso. Mas quando você olha para o mundo, você acha que Deus mantém a fome do mundo saciada? O que é que você acha? Ou você vê problemas? Você vê gente passando fome? Ah, mas é só para quem prometeu aceitar a Deus. Então Deus diz: quem me aceitar, eu sacio a fome. Quem não aceitar, morre de fome. É isso que Deus disse? Deus mantém a fome saciada. Essa é uma questão de prioridade para Deus, manter a sua fome e a minha saciada. Em primeiro lugar, Deus está falando de fome espiritual. Pensa numa coisa: no mundo onde Deus criou seres livres e eles escolheram um outro Deus e permitiram que esse outro Deus tomasse conta da vida deles, um Deus com D minúsculo, Satanás, Lúcifer. O que nós vemos no mundo hoje é o que são as obras de Lúcifer, é o que Lúcifer está fazendo. Deus não intervém o tempo todo, Deus não intervém em tudo, Deus tem limites. Ele não deixa Lúcifer solto, ele contém Lúcifer, mas Deus também não atua da maneira como ele gostaria. Deus só vai atuar assim depois que Jesus voltar a esse mundo, está entendendo? Então Jesus se comprometeu, o Senhor Deus se comprometeu a manter a sua e a minha fome saciada. Apesar que o Senhor Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus prometeu isso lá em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Foi isso que Deus prometeu mesmo? Todas as coisas serão acrescentadas, é isso que ele falou? Todas as coisas serão acrescentadas, sim ou não? Vou repetir de novo. Jesus falou: todas as coisas serão acrescentadas, sim ou não? Sim. Não. Não. Ele não falou todas as coisas serão acrescentadas. Eu li antes, e vou falar para você exatamente o que ele falou, e que eu li 2, 3 vezes. Todas estas coisas serão acrescentadas, ele falou. O que são estas coisas? Ele estava falando alguma coisa antes, e aí ele falou assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Sabe o que ele estava falando antes? Ele estava dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Estas coisas o quê? Ele está dizendo: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu garanto para você que não vai faltar pão para você comer, nem água para você beber, e que também não vai faltar um teto na tua cabeça para você dormir, um lugar para você se abrigar. Faz isso, coloca como prioridade na sua vida a mim, e me busca em primeiro lugar, e não vai faltar pão, água e teto. É isso. Mas a gente quer todas as coisas, não todas estas coisas. É ou não é? Nós queremos todas as coisas, e a gente tem mania de achar que Jesus e que Deus é o gênio da lâmpada, pronto para nos conceder os 3 desejos. E o que o Senhor Jesus, vocês vão ver que a pregação de Jesus é contrária ao que o mundo anda pregando. Jesus não prometeu dar todas as coisas para você e para mim, Ele prometeu dar todas estas coisas. Mas no lugar santo tinha 3 móveis. O primeiro era o pão, que representava a mesa com os pães. Do outro lado,
do lugar santo. Do outro lado estava, vamos ver, um castiçal com 7 lâmpadas. E ele tinha um significado especial também. O que será que representava esse castiçal com 7 lâmpadas? Você tem uma ideia, não? Tem ou não? Em Gênesis 1, de 2 a 3, a criação começa com luz. Haja luz. Quem é o Criador mesmo? Jesus é o Criador. E a criação começa com luz. Mas eu queria que você lesse comigo na sua Bíblia, em Isaías, no capítulo 9, verso 3. Isaías capítulo 9, verso 3. Eu não gosto de colocar todos os textos lá, porque eu gosto que você folheie a Bíblia. Existe um poder especial em a gente tocar a palavra de Deus. A palavra de Deus abençoa a sua vida, mas não quando você escolhe um móvel bonito e coloca ela lá na sua casa. Ela não faz nada por você ali, nada. Ela não abençoa a sua casa ali, porque isso aqui não é amuleto da sorte. A palavra de Deus só abençoa você se ela sair de cima do móvel e ela passar para dentro de você. E ela só vai passar para dentro de você através dos seus olhos e dos seus ouvidos. Em Isaías capítulo 9, verso 3, diz assim. Isaías 9, 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. O Senhor Deus alegra o povo. O Senhor alegra com o seu poder, com a sua glória. O Senhor Deus alegra o mundo como quando as pessoas se alegram na colheita. João capítulo 8, verso 12. Esse é um outro texto agora. Esse eu quero que você leia lá na frente. Vamos ler ali. Ali diz assim. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem o castiçal representava? Jesus, a luz do mundo. Espera aí, o pão representa Jesus? O castiçal representa Jesus também? E por que eram 7 lâmpadas? Eram 12 pães porque representavam o povo de Israel, mas e as 7 lâmpadas? Por que 7 lâmpadas? Porque na Bíblia o número 7 é o número da perfeição. E Jesus é a luz perfeita. E se você ler de novo João 1, do verso 1 em diante, você vai dizer assim, que ele, vai ver que ali diz que ele era a luz do mundo. A vida estava nele e ele era a luz do mundo, e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E como a revelação é progressiva, o Senhor continua revelando para nós, e na época ali do santuário, a verdade presente, o que Deus mostra, o que Deus revela. A luz representava Jesus, o cordeiro representava Jesus, os pães representavam Jesus, e o sacerdote representava quem? E o sacerdote? Jesus pode ser o cordeiro e o sacerdote? Pode? E ele pode ser a luz e o pão? Pode? Na Bíblia diz que ele é a água da vida. Ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho. Ele diz que ele é um monte de coisa. Jesus é o sacerdote. Jesus é o sacerdote. Era isso que o sacerdote representava. Agora a verdade presente com o santuário era outra. Não era só Jesus é Criador, Jesus é Salvador, mas era também Jesus é o seu sacerdote. E por que ele é o sacerdote? É porque ele mesmo é o intercessor entre você e Deus. Presta atenção nisso que eu estou falando. Presta atenção. Eu vou ler esse texto da Bíblia agora. Eu quero que você preste muita atenção nele. Porque eu não posso falar nada que a Bíblia não diga. E quando eu digo para você que Jesus é o sacerdote, se você ler o livro de Hebreus, você não vai ter dúvida nenhuma disso. Mas eu vou pegar esse trecho de lá, porque depois eu vou fazer uma outra afirmação, baseada nesse texto. E eu quero que você entenda com muito amor e com muito carinho. Ali está escrito, Hebreus 5, de 1 em diante, diz assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens,
é constituído a favor dos homens para oferecer sacrifícios pelos pecados. O escritor do livro de Hebreus está dizendo que quando se escolhia algum homem para ser sumo sacerdote, ele era tomado dentre os homens para oferecer sacrifícios pelos pecados, certo? Agora o que ele diz, verso 4: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como acontece com Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Ele está dizendo assim, ninguém pode dizer, eu quero ser sumo sacerdote. Deus é que tem que escolher, do jeito que aconteceu com Arão. Olha o que ele diz agora. Verso 5. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. Deus que disse o quê? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uau, a palavra de Deus é maravilhosa. E o apóstolo Paulo, que escreveu Hebreus, está dizendo assim, presta atenção, porque Cristo é o sacerdote. Cristo é o sacerdote. Tu és sacerdote para sempre. E o para sempre, o eterno na Bíblia, ele não quer dizer só daqui para sempre. Ele quer dizer assim, daqui para sempre. De eternidade em eternidade. Ele sempre foi e sempre será sacerdote. Jesus é o sacerdote. E por que eu pedi para você prestar muita atenção? Porque, queridos, a Bíblia deixa claro para nós que somente Cristo pode ser o intercessor entre Deus e o homem. Você entende? Cristo. Isso é maravilhoso, porque eu não preciso ir a um outro ser humano para pedir para ele interceder por Deus por mim, com Deus por mim. Eu não preciso ir a um outro ser para pedir, intercede com Deus. Quem é o meu intercessor? Quem é o meu sacerdote? Jesus. Quando você tiver alguma coisa para falar com Deus, para pedir para Deus, quando você tiver que comparecer na presença de Deus, você vai fazer como eu, vai olhar para a grandeza de Deus, o mundo criado por Deus, e vai dizer, Deus, quem sou eu para o Senhor se lembrar de mim? Quem sou eu para me achegar ao Senhor? E Deus vai olhar para você e vai dizer, você tem como chegar a mim. Peça ao intercessor, a Jesus, o sacerdote, e ele vai até mim. E vai levar o seu pedido, o seu rogo, a sua prece. Ele vai apresentar a você diante de mim, porque Ele é o sacerdote. Ele intercede por você diante de mim. Ou seja, o santuário que Deus deu, ele era o segundo evangelho do Antigo Testamento. O santuário era o segundo evangelho, o cordeiro era o primeiro, mas agora havia uma ampliação. Jesus não é só o cordeiro, ele é também o sacerdote dentro do santuário. O sacerdote. Ele morreu, mas ele é quem intercede por mim. Mas dentro do lugar santo tinha um terceiro móvel. Qual era o terceiro móvel? Qual era? Vamos dar uma olhada lá? Entrando lá dentro do lugar santo de novo, para conhecer o último móvel do lugar santo. Esse era o altar de incenso. Altar de incenso. E eu ouvi alguém dizendo assim, a arca estava assim, mas ela estava dentro do lugar santíssimo. E já falei o que tem dentro do lugar santíssimo. Mas você vai enxergar a arca, vai entrar. Na semana que vem você vai saber o que é que acontecia naquele lugar. O que era o altar de incenso? No santuário havia um serviço diário para qualquer pecador que quisesse se arrepender. Deus, ele está sempre aberto para ouvir você. Presta atenção nessa coisa. O Senhor Deus, ele leva tão a sério o seu pecado e o meu, mas ele deseja perdoar os nossos pecados. Só que ele leva tão a sério que ele diz para você e para mim assim, filho, olha para o santuário. Olha para um pecador, quando ele cometia um pecado, como que ele tinha que fazer para poder se arrepender? Ele tinha que ir lá, levar um cordeirinho, era a sua oferta de sacrifício, ele matava o cordeiro, havia todo um ritual, o sacerdote aparava o sangue, levava para dentro do lugar santo. Lembra que o sacerdote está chegando dentro do lugar santo com a vasilhinha cheia de sangue? Filho, e você, quando você comete pecado hoje, como não tem um santuário aqui nessa terra, você não faz nada. Você vai orar de noite e você diz assim,
perdoa os meus pecados. Mas o que é isso? Como é que posso eu perdoar os seus pecados se nem você lembra dos seus pecados? Sabe quando uma criança erra? E quando ela comete um erro? Uma vez, eu vou contar um podre da minha vida para vocês. Eu já roubei. Foi uma vez quando eu fui com a minha mãe, e eu devia ter uns 3 anos, porque eu não me lembro do assunto, é minha mãe que disse. E que nós fomos na casa de um coleguinha, e ele tinha uns carrinhos, e quando nós fomos para casa, minha mãe achou dentro do meu bolso um carrinho, que era do meu colega, e eu tinha roubado. Roubei ou não roubei? Roubei. E a minha mãe me fez passar um carão. Ela me fez voltar lá, devolver o carrinho e pedir desculpa na frente da mãe, do pai dele e na frente dele, porque estava todo mundo na sala. Ele veio devolver o carrinho. E a mãe do colega disse assim: ai, não precisa, coitadinho dele. Não, precisa sim. Agora pede desculpa. Desculpa não. Do que você está pedindo desculpa? Desculpa porque eu peguei o seu carrinho e ele não é meu, é seu. Faz diferença fazer isso com a criança ou não? Faz, porque isso é uma maldade com a criança. É maldade? Não é maldade. A gente está ensinando a criança. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quem sabe se minha mãe não tivesse feito isso comigo, eu estava até hoje pegando carrinho e carrão. Não é verdade? Porque você tem que ensinar, é assim, olha. Perdão, por quê? Porque eu peguei o carrinho, ele era seu, ele não era meu, e eu peguei, era seu. E Deus espera que eu faça a mesma coisa, porque eu preciso me arrepender, eu preciso passar vergonha pelo que eu fiz, para eu pensar naquilo que eu fiz. E quando eu ajoelho de noite, eu tenho que dizer assim: Senhor, perdão. Porque quando eu sentei para comer, eu orei e disse assim: Senhor, abençoa esse alimento. Mas quando eu comi 5 vezes o alimento que eu pedi para o Senhor. E eu passei da conta, e como é que eu estou? Então, Senhor, me desculpa, perdão por isso, perdão, Senhor, porque eu olhei para onde eu não deveria ter olhado, sabe? Eu passei naquela banca de jornal e tinha ali uma revista, era pequena a foto, mas sabe, os meus olhos, não, Senhor, eu vou confessar de verdade, eu já sabia que estava ali, eu olhei mesmo, porque eu queria olhar, mas quando eu olhei, eu pensei, não vale a pena, esse prazerzinho de olhar para essa coisa aí, e eu tenho que falar isso de novo, e quando eu vou para, e assim, eu tenho que dizer para Deus, confessar para Deus, porque o pecador no Antigo Testamento, ele tinha que confessar o pecado em cima da cabeça do cordeiro, para saber que o pecado dele estava passando para Jesus. O meu pecado ofende a Jesus, ele morreu pelo meu pecado. Eu não posso simplesmente me relacionar com Deus e dizer assim: perdoa os meus pecados. Eu não vou aprender nada, é por minha causa. O santuário está dizendo para você e para mim: confessa os seus pecados, confessa para que você possa melhorar. Eu quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 5, verso 8. O que o altar de incenso significava? O que significava o incenso? Ali diz: tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Uau! Olha só a cena. Porque, eu vou voltar ao slide anterior. Olha só a cena. O pecador ia lá, confessava os pecados, matava, o sacerdote recolhia numa vasilha, levava para dentro do lugar santo. E lá estava o incenso que ficava queimando o tempo todo. E aquela fumaça, ela enchia o lugar santo. E ela enchia o lugar santíssimo também. Porque havia um véu que separava o lugar santo do santíssimo. Mas ele não ia até em cima e não fechava. Então tinha um vão. E aquela fumaça passava para dentro do lugar santíssimo também. Enquanto isso, o pecador do lado de fora, ele tinha ficado lá, porque ele não podia entrar no santuário. O sacerdote tinha ido no lugar dele, e ele ficava ajoelhado, orando e pedindo a Deus, e dizendo: Senhor, ali estão os meus pecados, Senhor, perdoa os meus pecados. E eu fiz isso, eu fiz aquilo e aquilo outro, e eu errei com os meus filhos assim, eu errei com a minha esposa, Senhor, eu não queria errar. E ele estava orando, e aquele incenso que ficava queimando o tempo todo, enchendo o lugar santo e o lugar santíssimo, ele representava a oração do pecador que estava sendo feita. Por isso o pecador não podia estar lá dentro do lugar santo fisicamente, mas ele podia estar lá dentro espiritualmente, quando ele estava em
em oração. E essa frase diz, desse livro, bonito livro, Ritual do Santuário: todo sacrifício oferecido era, na verdade, uma oração por auxílio. Aquele sacrifício que era oferecido era uma oração oferecida a Deus por auxílio. Você sabe orar? Sabe orar? Sim? Sabe? Não precisa falar para mim quanto tempo você passa orando numa oração que você faz. 5 minutos? 10? 15? Ô pastor, está pegando pesado, hein? 1 hora? Já passou 1 hora orando para Deus alguma vez? Não tem assunto, é ou não é? Eu vou falar o que com Deus? Primeiro que eu não enxergo Deus, eu não vejo Deus. Eu vou falar o que com Ele? Depois tudo que eu queria pedir, eu já pedi. Leva 15 minutos e eu pedi tudo. É porque eu acho que Deus serve para eu ficar pedindo coisa para Ele. Eu vou fazer um desafio para você hoje, presta atenção. Chega na sua casa e ora sem pedir nada. Não pede nada. Hoje eu vou orar sem pedir. E eu vou te dizer uma verdade: quando você descobrir, você já pediu. Agora você imagina, eu tenho 3 filhos estudando fora. E aí eu ligo para falar com um deles. E ele diz assim, eu digo: oi filho, estou morrendo de saudade. Ô pai, eu também, estou precisando de um tênis. Ô filho, poxa vida, tá bom, tudo bem, vamos, já a gente já conversa isso. O que você fez hoje? Pai, eu queria jogar bola, mas não foi porque está faltando tênis, né? Tá bom filho, eu já ouvi, mas e aí, seus irmãos, você viu seus irmãos hoje? Até queria ir, pai, mas como eu não tinha tênis, então não deu. Você já percebeu que você fala assim com Deus? É o tempo todo. Deus está querendo conversar com você, mas você só está pedindo. Você está pedindo pela cura do fulano, pela cura da ciclana. Senhor, o outro fulano. Senhor, o meu filho. Senhor, o trabalho também, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso daquilo também. Nós achamos que Deus não é para a gente se relacionar com Ele. Nós achamos que Deus é um banco onde a gente vai lá e faz saques. Deus, Ele é um ser. Deus está esperando que eu me relacione com Ele. E a maneira de eu me relacionar com Deus é a oração. A oração, ela abre uma porta entre Deus e eu. A gente canta uma música linda nessa igreja que diz assim: a oração é a chave do céu. Ela é a chave do céu. Ela me leva para pertinho do Senhor. Ela me leva lá para dentro do santuário. É isso que a oração faz comigo. E eu preciso descobrir como orar, como falar com Deus, para que eu seja ouvido por Deus. Eu quero confessar um negócio para vocês. Lembra no primeiro culto que nós fizemos aqui da série O Clamor? Esse é o 3º. Foi 2 cultos atrás. Eu disse para você que até 2 anos e meio atrás eu ainda duvidava da existência de Deus. Lembra que eu falei? E que eu aprendi com Asaf, porque Asaf entrou no santuário. Ele também duvidou de Deus, até que ele entrou no santuário. Eu vou confessar para você. Hoje é o dia das confissões. Até 2 anos e meio atrás eu não sabia orar ainda. Acredita nisso? Você sabe há quanto tempo eu sou nascido nessa igreja? Tenho 48 anos. Agora você sabe há quanto tempo eu sou pastor? Esse é o 26º ano. E até 2 anos e meio atrás eu não sabia orar. Mas isso não é porque é muito difícil saber orar, não. Não é por isso, não. Eu não sabia porque eu achava que eu sabia. E esse é o problema da gente. O problema da gente é achar que a gente sabe. Desculpa, mas eu estou falando diretamente com você, e de você mesmo. Porque eu perguntei se você sabe, você disse que sabia. E eu comecei a perguntar do tempo que você passa com Deus. Pastor, mas não dá tempo de ficar 1 hora orando? Dá tempo de ficar 1 hora na frente da TV? Dá? E da internet? Computador? Dá? Então não é que não dá tempo. É que é chato orar. É ou não é? É muito chato orar. E eu vou dizer para você uma outra coisa que é chata. Ler a Bíblia é muito chato também. É chato ler a Bíblia. Uma vez, um rapaz de 18 anos, eu tinha pregado na igreja, chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho um problema, eu odeio ler a Bíblia, mas eu não quero me perder. Digo: você tem um problema. Como eu faço para gostar de ler a Bíblia?
E eu disse para ele: vou te ensinar. Leia a Bíblia. Eu disse: eu acabei de falar. Tá bom, pastor, já entendi. Tá rindo da minha cara e tal. Peraí. Você tá rindo da minha cara, né, pastor? Eu disse que eu não gosto. Eu já tentei de tudo, pastor. Eu não gosto. O que eu faço para ler a Bíblia? Para gostar de ler a Bíblia? Eu disse: vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que você não é membro da igreja e eu não sou pastor. Você é um doente e eu sou o médico. Você chegou para mim e me mostrou os exames, eu estou olhando o teu exame. Uau, aqui está escrito no teu exame que você vai morrer exatamente daqui 1 hora, 42 minutos e 32 segundos. Se você não tomar todos os dias, a partir de hoje, uma injeção, uma agulha desse tamanho, dentro do umbigo, e um líquido que dói quando entra. Credo, pastor, ler a Bíblia é ruim assim? Eu digo: para você não é? É. Então, vai tomar injeção ou não vai? Tá bom, eu já entendi. Eu vou te dizer, ler a Bíblia é chato mesmo. Sabe por quê? Ela fala das coisas de Deus. E a gente vive num mundo de trevas. Sabe quando você está dormindo? Imagina você acordar com uma luz bem forte na tua cara assim. É ruim, não é? É isso que acontece quando a gente começa a ler a Bíblia. Ela é uma luz tão forte que a gente não consegue nem enxergar o que está do lado de lá, nem o que está escrito. A gente não consegue entender o que está escrito. E ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus, e orar é falar com Deus. Por isso é tão chato. Deus é um Deus de glória e eu estou destituído da glória de Deus e eu quero me aproximar de Deus. Tem coisas que a gente nunca gostou de comer e que a gente passa a comer. É verdade ou não é? Aprende, não aprende? Ler a Bíblia e orar, a gente aprende. E eu quero dizer para você, Deus almeja que você fale com Ele. Ele está esperando. E não é para o bem de Deus, é para o seu bem. Se você não tiver contato com Deus, não falar com Deus, você nunca vai ter fé. Porque como você pode ter fé em alguém que você não conhece? Como? Se você não conhece a pessoa, se você não teve relacionamento com ela, se você não gastou tempo, não tem como confiar nessa pessoa, não tem como ter fé. Você conhece alguém, se apaixona, aí você namora, aí depois você casa. E eu vou dizer para você, quando você casa, você ainda não ama essa pessoa e não conhece essa pessoa. O tempo ainda tem que passar para você conhecer a pessoa e para a paixão se transformar em amor. Agora eu vou dizer um negócio para você: não deixa a sua paixão se transformar em amizade. Ela tem que se transformar em amor. Uma vez um amigo meu diga assim: escuta, ele tinha 70 e poucos anos. Eu digo: você beija sua mulher na boca? E ele diz assim: mas você perguntar uma coisa para mim, um velho, que coisa é essa? Eu digo: não interessa, eu quero saber, você beija sua mulher? Estou falando de beijar na boca. Não, depois de uma idade a gente vira amiguinho. Quando depois de uma idade vira amiguinho, eu vou contar para você. Nessa mesma igreja, eu tinha lá o irmão Joãozinho e a irmã Joaquininha. Eles eram casados. Ele devia ter uns 75 e ela por ali também. Os dois vinham para a igreja sempre. O irmão Joãozinho, uns 5 passos na frente da irmã Joaquininha. Eles vinham juntos, mas separados. É porque ele tinha a impressão que ele chegava antes. E eles vinham sempre de forma equidistante. Sabe como é que é? Se ele atrasasse 5 passos, ele ia chegar junto com ela. Mas ele nunca descobriu isso, a não ser quando ela morreu. Quando ela morreu, foi uma tristeza. O irmão Joãozinho chorou e tudo. Sempre ele sentava na igreja de um lado e ela do outro. Nunca eles estavam juntos. Nunca vi aqueles dois de mão dada. E eles também não beijavam na boca. Mas depois que a irmã Joaquininha morreu, um dia, depois de 1 ano mais ou menos, irmão Joãozinho olhou diferente dentro da igreja, porque a igreja também serve para a gente encontrar o marido e a esposa. Mas não agora, depois você olha, vai ficar olhando. A irmão Joãozinho, eis que olhou de soslaio e viu a irmã Mariazinha. E bateu uma paixão. E ele casou com a irmã Mariazinha. E com a irmã Mariazinha, ele ia de mãozinha dada para a igreja. E eu pregando algumas vezes, o irmão Joãozinho sentado com a Mariazinha, de mãozinha no ombro dela, e ele falava alguma gracinha no ouvido dela, que ela fazia. Eu vi, muitas vezes.
E eu vou dizer para você, irmão Joãozinho, não espera a irmã Joaquininha morrer, vai namorar a irmã Joaquininha. Você entendeu? Não vem com esse negócio assim, depois de uma idade a gente vira amiguinho, não. O amor, ele amadurece assim, primeiro a gente se apaixona, e depois a gente ama. E amor é viver a vida inteira namorando, dando a mão, beijando na boca. A grande vantagem de você ser casado é que você, ao invés de você deixar sua namorada em casa, na casa dela e ir para a sua, você leva ela para a sua casa também. Essa é uma coisa maravilhosa, você está sempre juntinho dela. E a gente tem que se apaixonar. E com Deus é a mesma coisa. Deus diz na Bíblia: você, meu povo, você é minha esposa, eu amo você. E algumas vezes Deus diz assim: você é uma esposa infiel, você me trai, você não olha para mim, você não sabe falar comigo, você odeia falar comigo. Eu estou esperando falar com você, ouvir a sua voz a cada manhã quando você acorda, mas você não fala comigo, você nem sabe falar comigo, você não tem fé porque você não vive comigo. Você quer ser meu amiguinho, mas eu quero ser o seu marido, eu quero amar você, eu quero ter um caso de amor e de paixão com você. E conhecer na Bíblia é conhecer intimamente. Deus quer conhecer você intimamente. Ele quer estar do seu lado, Ele quer entrar na sua vida, mas você tem que permitir. Por isso, quando você fala com Deus, você tem que dizer: Senhor Deus, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Ou quando você não está se sentindo um miserável pecador, você diz outra coisa. Você diz: Senhor, estou me sentindo muito bem hoje, que gostoso que eu estou aqui, que coisa maravilhosa é estar na sua presença. Eu conheci uma mulher há um tempinho atrás, no ano passado. Eu conheci dentro de um spa onde eu tinha ido lá, né? E eu fui fazer uma série de pregações ali de manhã. Eu conheci aquela mulher e eu disse assim, preguei para todos dizendo: você tem que falar para Deus, abrir a alma. E se você está com raiva, você diz: Deus, eu estou morrendo de raiva, o Senhor não fala comigo, o Senhor não me responde, fala para Deus. E no fim ela diz assim: pastor, estou preocupada. Por quê? É porque as minhas amigas sempre vivem dizendo: você tem que esbravejar com Deus, você tem que reclamar. Mas eu não tenho vontade, pastor, porque Deus é tão bom para mim, Ele é tão maravilhoso, eu amo tanto Deus que eu não tenho vontade. Agora o Senhor falou que eu tenho que esbravejar com Deus e eu não tenho vontade, pastor. O meu relacionamento com Jesus é assim: eu ando com Jesus todo dia, Jesus anda comigo. O banco do meu carro, do carona, ele está até gasto de tanto que eu passo a mão nas perninhas de Jesus. Ela falou para mim isso, foi ela que disse, não sei o que estou dizendo, mas é um relacionamento onde Deus é real. Deus é real. E eu fiquei olhando para aquilo e desejando aquilo. Ela disse: pastor, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu digo é: bom dia, Jesus. E quando eu deito à noite, a última coisa que eu falo é: boa noite, Jesus. E esses dias, pastor, sabe que as minhas filhas, elas andam preocupadas comigo, porque esses dias eu estava na sala da minha casa e eu estava falando com Jesus, eu estava tão contente, e que de repente, quando a minha filha entrou, eu estava me jogando assim, e eu estava caindo, e a minha filha diz assim: ô mãe, que é isso? Está ficando maluca? Minha filha tem 25 anos. Eu disse: o que você está fazendo, mãe? E ela diz assim: eu estou me jogando nos braços de Jesus. Mãe, vou levar você para o psiquiatra, isso aí já está passando da conta. Não está passando da conta coisa nenhuma. Jesus não é um amigo imaginário. Jesus é Deus, Ele foi Deus desde a eternidade, vai ser toda a eternidade. Ele viveu nesse mundo, Ele morreu por você e por mim, Ele está lá no céu, e Ele enviou o Espírito Santo dEle para estar junto de você e de mim. E Ele diz assim: vem e convive comigo, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos, vamos fazer amizade, vamos conversar das coisas da vida. Ele quer conversar das coisas da vida com você. E eu vou te dizer, quanto mais tempo você permanecer na presença dEle, falando com Ele, olhando para Deus ao seu lado, mais feliz você vai ser. É a presença de Deus na sua vida. Eu quero terminar te dando umas dicas. Veja, essas dicas, elas não são a cartilha de como você deve orar. Orar é entrar em comunhão. E eu quero dar umas dicas de como eu aprendi a orar. Presta atenção. Eu vou dar uma dica para você, anota. Você vai criar o seu jeito depois. Alguém me ensinou a orar 2 anos e meio atrás. E você vai descobrir mais essa história, porque eu vou contar conforme a gente for estando aqui. Você vai ver o que tem acontecido na minha vida. Inclusive ter emagrecido 35 quilos. Você que me conheceu agora não sabe que eu tinha 35 quilos mais até 2 anos e meio atrás. Mas hoje quem ganhou e quem vai ganhar os 2 DVDs
vai ver lá alguém que parece o meu primo, mas que sou eu mesmo. E eu estou para fazer um quadro lá em casa, eu vou fazer ainda. Vou pôr uma fotografia de antes e uma depois, vou pôr assim: antes de Cristo e depois de Cristo. É verdade. Presta atenção. Sugestão minha: canta. Vai para um lugar onde só você e Deus estejam, só Deus possa escutar você. E você canta, canta sozinho. Eu tenho descoberto que cantar em casa sozinho é muitas vezes mais gostoso do que eu cantar aqui na igreja para todo mundo. Sabe? Eu não tenho que preocupar se eu estou afinado, se a minha voz está saindo boa. É bom cantar. Eu tenho sentido a glória de Deus assim, quando eu canto algumas vezes dizendo assim: fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Me arrepio todo lá em casa, quando eu canto. Depois, ore em voz alta. Alguém já falou para você: não, ore em voz alta porque o diabo está ouvindo? Já? Você já percebeu que quando você está pecando, é ele que fez você pecar? A minha esposa, tem dia que eu passo por uma dificuldade tremenda, eu fico abatida, eu entro em casa assim: hoje ela não vai saber que eu estou mal, porque eu não quero afetar minha esposa e tal. E eu já: oi, tudo bom? O que aconteceu com você? O que foi? Você está diferente. Olha, se ela me conhece, mesmo quando eu estou o melhor artista do mundo, e Satanás? É ele quem me faz pecar, ele me conhece, ele sabe do que eu gosto, do que eu não gosto. E quando você chegou diante de Deus e cantou, você espantou o diabo. Está só você e Jesus na sala, só isso, e você vai falar com ele. Aí, dica minha: declare todo dia, declare em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você escolheu pertencer a Ele. Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu, usando a minha liberdade de escolha, eu escolho pertencer ao Senhor Deus. Ao Senhor, eu escolho. Declara. Não é gostoso ouvir uma declaração de amor? Você faz declaração de amor para a tua esposa? Faz. Tem que fazer pelo menos uma por dia. Você faz para o seu esposo pelo menos uma por dia. Ah, mas ele já sabe que eu amo. Coisa sem graça essa. Eu te amo. E não serve assim: eu te amo. Não. Tem que ser com voz cheia de ar, com um olhar vesgo e tudo. Tem que ser assim: eu te amo. Declara a quem você pertence. Aí você vai confessar os seus pecados. E confessar os pecados, você sabe como é que é já, não é? É falar os pecados, dizer para Deus cada pecado. Aí você roga a Deus com fervor pelo perdão dos pecados. Primeiro você conta os pecados, aí você diz: Deus, eu sei que o Senhor é o meu Deus, só o Senhor pode me perdoar. Por misericórdia, perdoa os meus pecados. Você está comparecendo diante do Senhor Deus. Jesus está levando a sua oração diante do Pai. Ele é o sacerdote. Por favor, perdoa os meus pecados. Depois você vai clamar em alta voz pelo batismo diário do Espírito Santo. Você vai dizer: Senhor, me batiza com o batismo do Espírito Santo hoje, porque eu tenho que ser batizado todos os dias com o Espírito Santo. Todo dia eu tenho que estar diante de Deus e tenho que pedir o Espírito Santo e a habitação dele em mim. Depois você vai pegar, faz um caderninho, uma lista e põe os nomes das pessoas. Não fica orando só por você, não fica orando só pelos seus parentes. Pessoas pedem oração por você. Tem gente que não pede oração. E eu vou te falar um outro segredo. Lembra semana passada que eu disse que nós armamos aqui uma arapuca para te pegar? Lembra? Eu vou dizer uma outra coisa. Aqui em cima, nessa igreja, lá em cima, aqui, tá vendo esse oval aqui? Aqui em cima tem uma câmara de oração. Ela é toda de vidro. Você está convidado a ir conhecer lá qualquer dia. Ali, desde o momento que você pisa nessa igreja,
até o momento que você sai, tem um grupo de pessoas ali orando por você. E vou dizer outra coisa. Eu tenho alguns agentes secretos. Estão espalhados aqui no meio dessa igreja. E eles estão orando por você. Estão estrategicamente divididos aqui dentro dessa igreja. E cuidado, ele pode estar do seu lado e você não saber quem é. Essa é a nossa demonstração de amor por você. Intercessores que intercedem por você, que estão pedindo por você, orando pela sua vida. Experimenta orar por alguém que você não conhece. Passa por alguém na rua, aquela pessoa que te tratou mal, passou emburrada. É por esse aí que eu vou orar. Faz um teste. Alguém que odeia falar de Deus, fica um mês orando todo dia por ele. E faz prova, se depois de um mês o coração dele não amoleceu. Faz prova. Interceda de maneira apaixonada por outras pessoas. Faz um caderninho. E peça para que o Espírito Santo de Deus conduza você a uma mensagem bíblica. Eu vou dizer para vocês umas loucuras assim, sabe? De 2 anos e meio para cá eu tenho aprendido a amar esse livro. Essa é a Bíblia mais velha que eu tenho, ou mais detonada. Eu uso essa Bíblia desde 2 anos e meio atrás para cá. As outras que eu tenho estão todas bem mais novas que ela. Outro dia eu estava estudando a Bíblia com um casal de amigos, e essa Bíblia está tão riscada que de repente o rapaz falou para a esposa: viu como é que a Bíblia inteira é importante? Ele riscou tudo. Ó. Eu tenho aprendido a amar esse livro. E algumas vezes eu seguro a minha Bíblia assim e eu canto assim: eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Estou esperando você cantar. Tesouro assim não há para mim, a nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é para mim. Deus tem me falado através dela. Ele tem me respondido de maneiras incríveis. Todo dia eu estava orando a Deus por sabedoria. E de repente Deus me conduziu, porque eu pedi para Ele me conduziu a um texto em Provérbios capítulo 2, e Deus estava me ensinando como ter sabedoria. Meu Deus do céu, acabei de orar, e Ele me respondeu assim. Grandes perguntas que eu falo para Deus, Ele me responde através da minha Bíblia, e ela está toda arriscada, porque só de 2 anos para cá que eu comecei Deus começou a mostrar um monte de coisa que eu não conseguia ver, porque a oração era chata para mim, ler a Bíblia era chato para mim. Eu era pastor, eu gostava de estudar a Bíblia, mas não gostava de ler a Bíblia. Companheira, pede para Deus. E muitas vezes eu seguro a minha Bíblia enquanto eu estou orando, eu digo: Senhor, essa é a tua palavra, se o nome dela é palavra de Deus, é porque o Senhor é para falar para mim através dela. Fala, Senhor, através da tua palavra. E aí Deus fala. E a coisa mais maravilhosa na minha vida é que eu tenho descoberto que Deus não é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó, como eu lia na minha Bíblia. Deus é o Deus do Fernando. Hoje, Ele fala para mim de coisas tremendas. Eu estou aqui pensando, eu estou meio gaguejando, é porque eu estou pensando se eu te conto um negócio ou não te conto. Mas eu vou te contar. Você quer saber? Gosta de fofoca, né? Eu só vou contar isso e já vou terminar. Abre a tua Bíblia em Deuteronômio. Está ali no comecinho da Bíblia.
Abre no capítulo 25. Essa semana, minha esposa e eu resolvemos fazer um upgrade assim na questão da nossa alimentação. Descobrir coisas para melhorar a nossa saúde e viver diferente. É uma batalha tremenda. E aí, nós nos entregamos para isso, essa semana que passou. E um dia, logo no segundo dia, porque parece uma loucura tão grande você abrir mão de comer certas coisas, que todo mundo come e é tão maravilhoso de comer, e você deixar de comer por causa da saúde, para manter o canal aberto para Deus conversar com você. E eu orei de manhã, eu digo assim: Deus, olha, será que eu vou conseguir depois me manter nessa nova dieta que eu estou propondo, que nós estamos propondo aqui com a sua ajuda para a nossa vida? Será que a gente vai conseguir se manter nisso? Porque, Senhor, às vezes a gente faz um sacrifício desse e depois não se mantém. E Senhor, depois que eu vim para Curitiba eu tenho ganho uns quilinhos. Essa cidade é danada de difícil da gente não comer aqui. Eu moro aqui no centro, quando eu ando esbarrando em confeitaria por todos os lados. Eu pareço uma ilha cercada de confeitarias por todos os lados. Eu amo doce. Senhor, será que eu vou conseguir manter o meu peso? Eu orei para Deus assim. Falei um monte de outras coisas para Ele também. Nós ficamos conversando um tempão. E sabe que aconteceu um negócio diferente, assim, que enquanto eu estava orando, na minha cabeça veio assim: Deuteronômio 25:15. Curioso demais, foi olhar para a sua Bíblia já. Terás peso integral e justo. Efa é medida integral e justa, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Arrepia de novo. Deus me falou alguma coisinha. Por acaso? Não. Deus quer falar com você. Ele não falava comigo até 2 anos e meio atrás. Ele quer falar. Acontece que esse mundo no qual nós vivemos é um mundo dividido entre o bem e o mal. Tem 2 reis nesse mundo. Um rei é Satanás e o outro é Jesus. Tem 2 tipos de ação, a do mal e a do bem. Você e eu temos que escolher a qual deles nós vamos aceitar. Você e eu temos que escolher a quem nós vamos pertencer. Você e eu temos que escolher em que caminho nós vamos querer andar. Eu vou dizer para você, a primeira vez que você quiser ajoelhar para orar, você vai parecer maluco, como eu me senti maluco abrindo mão de umas coisas que eu gosto de comer e que eu comecei a abrir mão. Você vai se sentir maluco, vai olhar para todo mundo e vai dizer: mas ninguém faz isso, só eu vou fazer. Não interessa, não olha para ninguém. Você tem que escolher hoje. Feche os olhos. Deus amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço por nós. Ó Senhor, vivemos nesse mundo onde é difícil olhar para o Senhor e enxergar um Deus invisível. Mas o Senhor nos convida, Senhor, a fazermos uma escolha. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm escolhido. Hoje nós escolhemos aceitar o Senhor Jesus como nosso sacerdote, o nosso intercessor. Ó Senhor, eu escolho aceitar o Senhor Jesus como o meu intercessor, único intercessor. Ó Senhor, toma-me nas tuas mãos, e a cada pessoa que está aqui, cada filho seu que entrega a vida nas suas mãos. E ao sairmos daqui, nos conduza para casa em segurança e traz-nos de volta, Senhor, no próximo domingo. Em nome de Jesus, amém.